Kepler fez a seguinte pergunta, ele disse, e nunca ninguém tinha feito essa pergunta, uma coisa incrível. Na época só existiam 6 planetas, né? Só existia de Mercúrio, Vênus até Saturno. Urano e Netuno não eram conhecidos porque eles não são visíveis a olho nu. Então, ele disse o seguinte, por que existem só 6 planetas? Por que não tem 3, 20 ou 50? Tem que haver alguma explicação fundamental que determine o número de planetas. Daí ele quebrou a cabeça tentando entender isso. E para ele, como Deus tinha sido o grande arquiteto cósmico, a explicação era uma maneira de você interpretar os planos de Deus para o universo, né? Entender Deus era isso. Então, ele quebrou a cabeça e eventualmente ele descobriu uma resposta, que é baseada nos chamados sólidos platônicos. Essencialmente, existem só 5 figuras geométricas perfeitas em 3 dimensões. A gente conhece bem 2 delas. A pirâmide, que é feita de triângulos, e o cubo, que é feita de 6 quadrados. Tá? Existem 3 outras, o icosaedro, o dodecaedro, etc. Então, esses 5 sólidos platônicos são as únicas figuras perfeitas. O que Kepler disse? Se Deus é um geômetra, ele certamente usou as figuras mais perfeitas para criar o mundo. Aí ele inventou um modelo do sistema solar em que o Sol era no centro, copernicano, ferrenho ele, aí tinha Mercúrio, numa esfera, girando em torno do Sol, e depois você tinha um primeiro sólido platônico, em torno desse sólido platônico você tinha uma outra esfera, outro sólido platônico, cada uma dessas esferas trazia um planeta, então Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Tem 6 planetas, você pode ter 5 sólidos platônicos entre eles, e com isso ele construiu um modelo geométrico do cosmos. E o que é mais incrível é que a geometria determinava a distância entre esses planetas, e quando ele foi comparar essa distância com as distâncias conhecidas, os astrônomos já tinham medido as distâncias dos planetas ao Sol, a precisão era de 10%, em torno de 5 a 10%. Aí ele ficou louco, ele falou, descobri o mistério da criação. Deus inventou o mundo usando essas formas geométricas. E isso para ele foi um grande sucesso, né? E no meio tempo, ele também descobriu que as órbitas não são perfeitamente circulares, são elípticas, que é a coisa que a gente conhece mais do Kepler na escola, mas o grande interesse aqui para a gente é que o Kepler era um pitagórico, um platônico, na Renascença, que tentou desvendar os mistérios do mundo usando a geometria. E essa transposição do mito para a matemática, para o saber, é uma coisa que vai continuando até a Idade Moderna. Então, quando a gente chega no século XX, nós encontramos um outro pitagórico disfarçado que todo mundo conhece, chamado Einstein. O Einstein dizia a mesma coisa, que a essência da natureza é geométrica. Mas ele não dizia que Deus era um Deus judaico-cristão de jeito algum. Para ele, o Deus era essencialmente uma metáfora para a natureza. Então, Einstein não acreditava que existia um Deus que era uma espécie de arquiteto, mas ele acreditava na capacidade humana de desvendar os mistérios da natureza usando a geometria, a matemática.